Israel e Irã. A profecia bíblica que está Sergipe cumprindo. Desde os tempos de Abraão, a trajetória de Israel está entrelaçada com a história de grandes impérios do Oriente Médio, entre eles o antigo Império Persa, cujos vestígios ainda estão presentes no moderno Irã. A Bíblia revela que essas nações não são apenas peças políticas, mas partes fundamentais de um enredo profético que se desenrola diante dos nossos olhos e se aproxima de seu clímax nos tempos modernos. Deus chamou Abraão e Ur dos Caldeus, região próxima do atual Irã, para formar um povo separado, Israel, enquanto antiga Pérsia crescia como potência. Em um ato surpreendente, Deus será o rei da Pérsia. Como instrumento para libertar os judeus do cativeiro babilônico, ele foi chamado pelo próprio Deus de meu ungido e autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém. Ciro, mesmo sem conhecer plenamente o Deus de Israel, foi um agente da vontade divina, mostrando que Deus usa até mesmo reis pagãos para cumprir seu plano. Essa aliança entre o céu e a terra, entre o espiritual e o político, continua a se manifestar de maneiras surpreendentes. Durante o reinado persa também ocorreu a impressionante história de Esther. Ela, uma jovem judia, tornou-se rainha e, com coragem, intercedeu pelo seu povo diante da ameaça de extermínio promovida por Amã. O plano de Amã era destruir todos os judeus do Império Persa, e seu ódio tinha raízes espirituais. A providência divina, no entanto, reverteu a sentença de morte em livramento. Amã foi executado, e os judeus puderam se defender e sobreviver. O episódio é lembrado até hoje na festa do Purim, uma celebração da vitória da fé sobre o medo e da intervenção divina sobre os decretos humanos. O livro de Esther, embora não mencione diretamente o nome de Deus, revela sua mão invisível movendo os acontecimentos com precisão celestial. Esses eventos históricos nos mostram que o relacionamento entre Israel e a região da antiga Pérsia menos o atual Irã é complexo e carregado de significados espirituais. Mesmo em momentos de perseguição e ameaça, Deus preserva seu povo e utiliza pessoas improváveis para proteger o plano divino. Essa dinâmica se repete ao longo da história e continua relevante em nossos dias. A relação espiritual entre essas nações vai além da história visível. No livro de Daniel, o profeta tem visões poderosas sobre impérios que viriam após a Babilônia. Daniel 8. Ele vê um caneta com 2 chifres representando os reinos da Média e da Pérsia. Em Daniel 10, o profeta ora e jejua por 21 dias, até que um anjo chega dizendo ter sido impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna. Esse ser só foi vencido com a ajuda de Miguel, o arcanjo. Isso revela que por trás dos eventos políticos existem batalhas espirituais intensas. As estruturas visíveis da Terra são frequentemente reflexo de conflitos travados nos céus entre luz e trevas. Miguel é apresentado como o príncipe protetor de Israel, e sua atuação aponta para o cuidado constante de Deus com seu povo. As decisões humanas estão sendo influenciadas por forças invisíveis, menos algumas malignas, outras divinas. O campo espiritual é mais real do que muitos imaginam, e o livro de Daniel nos permite enxergar essa dimensão oculta, mais ativa. Essa realidade nos convida a intensificar a oração e o discernimento espiritual, entendendo que há uma guerra invisível em andamento por trás das manchetes dos jornais. Quando compreendemos isso, deixamos de temer os homens e passamos a confiar mais profundamente na soberania do Senhor dos Exércitos. Avançando na linha profética, Ezequiel 38 e 39 apresentam dos cenários mais temidos e discutidos. A Batalha de Gog e Magog. Trata-se de uma invasão massiva contra Israel, por uma coalizão de nações, entre elas a Pérsia. Essa é uma das poucas vezes em que a Bíblia menciona a Pérsia em um contexto escatológico. Muitos estudiosos acreditam que essa Pérsia representa o atual Irã, outros sugerem que essa guerra ainda está por vir. No limiar do cumprimento profético, será uma batalha não apenas militar, mas existential, onde a identidade espiritual de Israel será novamente posta à prova. O Irã contemporâneo se encaixa de maneira notável nessa descrição. Sua hostilidade contra Israel é declarada. Autoridades iranianas frequentemente ameaçam destruir o Estado judeu. Além disso, o país financia e arma grupos como Hezbollah e Hamas, considerados inimigos diretos de Israel. O programa nuclear iraniano, envolto em controvérsias,
é visto por muitos como uma ameaça existencial a Israel. Tudo isso faz com que o mundo olhe para essa região com crescente atenção e preocupação. O Oriente Médio se torna, mais do que nunca, o palco dos acontecimentos proféticos. As alianças geopolíticas e os movimentos militares parecem seguir um roteiro já traçado há milênios nas Escrituras. A profecia de Ezequiel afirma que quando essa coalizão atacar, Deus mesmo intervirá. Haverá terremotos, fogo do céu e confusão entre os inimigos. Israel, apesar de ser pequeno e numericamente inferior, será preservado por intervenção divina. Deus mostrará ao mundo que Ele é o Senhor, e todos os povos saberão que há um Deus em Israel. O objetivo dessa intervenção não é apenas militar, mas espiritual. Revelar a glória e o domínio de Deus entre as nações. Será uma exibição incontestável da soberania divina diante do mundo inteiro. Nesse momento, o orgulho das nações cairá, e a majestade de Deus será exaltada sobre todo o planeta. Nos bastidores do Irã moderno, uma transformação silenciosa tem ocorrido. Apesar da repressão e perseguição, o cristianismo tem crescido de forma acelerada. Igrejas domésticas, conversões por meio de sonhos e visões, e testemunhos de fé têm se espalhado mesmo nas regiões mais restritas. Jovens, famílias e até líderes religiosos têm buscado respostas além do islamismo radical. A fome por Deus ultrapassa os muros da política. É a prova de que o Espírito Santo está em ação. Isaías 19, 23-25 revela uma das profecias mais belas e surpreendentes das Escrituras. O dia em que Egito, Assíria e Israel estarão unidos em adoração ao Senhor. Um tempo de paz, reconciliação e comunhão, fruto do agir sobrenatural de Deus. Essa promessa mostra que, por mais profundo que seja o conflito, o plano final de Deus é sempre a redenção. No Apocalipse, Miguel volta a aparecer, desta vez lutando contra o dragão, Satanás. A batalha é espiritual, mas os efeitos são visíveis na terra. Israel novamente é alvo e centro dessa luta. Mas Deus jamais deixará seu povo desamparado. A igreja é chamada a se posicionar com fé, intercessão e vigilância. O relógio profético está em contagem regressiva. Joel 3 declara que Deus julgará as nações por causa de Israel. Aqueles que o abençoam serão abençoados. Os que o amaldiçoam colherão juízo. Mas ainda há tempo para arrependimento. Ainda há graça. A mensagem da cruz é estendida para todas as nações, inclusive o Irã, e o clímax da história se aproxima. Zacarias 12:10 promete que Israel reconhecerá aquele a quem traspassaram, Jesus, o Messias. Haverá choro, arrependimento e restauração. O povo escolhido se renderá ao Salvador. O rei voltará e governará desde Jerusalém. A pergunta é: de que lado você estará? As profecias estão se cumprindo. Prepare-se, fortaleça sua fé e lembre-se, Deus é fiel à sua palavra. Se este vídeo edificou sua fé, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe esta mensagem. Que a palavra de Deus continue iluminando nossos dias.